cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia do Trabalhador e as reformas trabalhistas que estão tramitando de forma acelerada no Congresso Nacional. Para falar desses assuntos, nosso convidado é o professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, Valmor Schiochetti. Antes de começar nossa conversa, é bom lembrar que dias antes do 1º de maio, os congressistas mexeram na reforma que vão impactar a vida do trabalhador. Por exemplo, trabalho temporário vai ser regra, o tempo para almoço será reduzido, as demissões tornam-se muito fáceis, além do desrespeito às trabalhadoras grávidas, que terão um médico da empresa para decidir onde elas podem trabalhar. Uma coisa é certa, o Dia do Trabalhador foi marcado por um presente indigesto, destes que ninguém quer ganhar. Até pouco tempo, e não faz muito, o Brasil estava com um índice de desemprego abaixo de 5%. E de uma hora para outra chega à casa dos 2 dígitos. O mais preocupante nisso tudo é saber como vai se dar a relação patrão-empregado numa reforma em que o trabalhador sequer é ouvido. A nossa conversa se inicia exatamente por este ponto. Boa noite, professor Valmor. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Boa noite. Como fica a relação entre trabalhador e patrão depois que essas reformas todas se encaminharem ou passarem, sei lá como ela vai acontecer daqui para frente? O que a gente pode pensar a partir daí? Carlos, nesse momento nós estamos vivendo por transformações muito importantes. Não sabemos exatamente o que é que está acontecendo, tanto para os trabalhadores quanto para os patrões. Quem são os patrões? Quem são os representantes da riqueza, do capital? Esta semana passada mesmo, nós tivemos uma notícia aqui em Blumenau de que a empresa que é responsável pelo sistema de saneamento de esgoto, a Odebrecht, acho que está envolvida nos escândalos todos, vendeu a empresa para um grupo canadense, Brookfield, que não são empresários, é um fundo de investimento, são investidores. Então, quem são os patrões? Os patrões são aqueles que estão organizando as obras aqui em Blumenau, os patrões são os acionistas do fundo de investimento canadense. São os patrões, em última instância, são os acionistas do fundo de investimento canadense que comprou uma empresa brasileira e vai ser responsável pela implementação do saneamento em 135 cidades no Brasil. E como esses patrões agem, portanto? Eles agem olhando pelo mundo oportunidade de negócio, oportunidade de ganhar mais dinheiro, oportunidade de comprar empresas, oportunidades de acumular capital, né? Então, este é um movimento, é um cenário muito novo na realidade dos trabalhadores hoje. Quem são os seus patrões? Aliás, é um bom recorte esse que você faz, Valmor, porque quando a gente fala nessa relação patrão-empregado, a gente pode pensar esse empresário que está lá, um pequeno empresário aqui de Blumenau, que tem a empresa dele, que se estabeleceu aqui na cidade e que enfrenta muitas vezes uma grande empresa. E essas relações são diferentes, né? Claro, claro. Então, o que nós estamos falando aqui é qual é a estrutura do capital nos dias de hoje. Então, uma informação que é importante é de que o capital financeiro dos chamados fundos de investimento, né, o capital especulativo, ele ganha muito mais poder na sociedade do que o capital produtivo, do que o patrão que organiza o processo produtivo, né? Este patrão que organiza o processo produtivo, na verdade, ele virou um representante de um capital, de um poder que não sabemos exatamente onde ele está e não sabemos exatamente quais são suas estratégias, né, de organização do seu poder pelo mundo afora, ou seja, não são mais
não é mais local. E nesta situação, os trabalhadores, né, frente a esta concentração, centralização de poder, desta globalização do poder dos capitais, os trabalhadores ficam muito mais fragilizados. Mesmo porque estes capitais, eles têm muita força de comprar. A corrupção é isso, os empresários compram decisões políticas, compram governos. O nosso Congresso Nacional nesse momento é um Congresso vendido, em sua grande maioria, para os interesses destes capitais, né? E isso se dá de forma concreta, né, do ponto de vista do financiamento das suas campanhas e assim por diante. Mala de dinheiro. Com dinheiro e assim por diante. E os trabalhadores, né, que não têm acesso aos meios de produção, porque os trabalhadores eles moram nas cidades e necessitam, né, de que alguém compre sua força de trabalho para eles poderem, vendendo sua força de trabalho, terem uma renda e viverem do seu salário e assim por diante, estão numa situação, no mundo todo, muito mais fragilizada do que eles estavam a partir da segunda metade do século XX. Então, a segunda metade do século XX, do século passado, foi um século de importantes conquistas para os trabalhadores, para a sociedade, de proteção social, de direitos, né, de proteção social, e neste momento nós estamos vivendo justamente o reverso disto, né? É um momento de perda de direitos, perda das conquistas, perda da ideia de que o trabalho é um bem social, né? E o trabalho passa apenas a ser visto pelo mercado como uma mercadoria, né? Como uma coisa, e o trabalhador cada vez mais tem de se virar nessas condições muito adversas. Valmor, pegando dando continuidade nessa reflexão que a gente está fazendo, patrão-empregado, quando a gente pensa as medidas, as reformas, as mudanças que se propõem nas leis trabalhistas e os analistas, muitos analistas, vêm dizendo que é para melhorar o mercado de trabalho, que é para beneficiar a abertura de mais frentes de trabalho. Mas quando a gente olha isso, nós temos que também fazer esse recorte, e aí olhando a nossa região, porque tem os empresários aqui que muitas vezes têm dificuldade de contratar, mas as grandes empresas que você colocou aqui, esse capital estrangeiro que chega no país, esses recortes aí, a gente tem que fazer esse olhar. E de que forma a gente pode fazer esse olhar, esse recorte, Valmor? Nós precisamos ter clareza, primeiro, quem nós somos nas relações, quem nós somos nesse contexto social, vamos dizer assim. As pequenas empresas ganham com essa reforma? As pequenas empresas, elas, na sua relação com o trabalho, elas recebem algum alívio do ponto de vista dos custos de gestão da mão de obra e dos chamados custos empresariais, uhum. né? No entanto, isto não significa de que o problema é este, né? O problema está na correlação de forças econômicas, né, dos grandes conglomerados empresariais e as dinâmicas econômicas locais, as dinâmicas econômicas regionais, as dinâmicas econômicas nacionais. Então, o que está em jogo, né? Para os trabalhadores, o que está em jogo, por exemplo, é um projeto de nação. Uhum. Né? Ou seja, que nação nós queremos, que Estado nós queremos, que condição de vida nós queremos para as maiorias, para as nossas famílias, para as famílias dos trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores e assim por diante, né? Então, que tipo de sociedade ela permite com que esta enorme capacidade que nós temos de produção de riqueza, com todas as revoluções tecnológicas que nós tivemos, né? Então esse potencial enorme de apropriação da natureza, de geração de riqueza, possa ser distribuído de forma mais igualitária, né, para o conjunto da sociedade. E quando você retira poder dos trabalhadores de negociação, quando você retira dos trabalhadores direitos sociais, você retira dos trabalhadores os mecanismos de acesso à riqueza
que foi produzida na sociedade e pela sociedade. Então, é esta fragilização, não é, que retira dos trabalhadores o poder de negociar, o poder de reivindicar, o poder de se proteger contra os interesses, né, dos capitais. É isso que está por trás desse conjunto de reformas que nós estamos acompanhando nesse momento no Brasil. Aliás, as reformas, elas conseguem, claro, você é um especialista neste assunto, mas as reformas, elas conseguem atender os setores produtivos do país, e aí a gente pensa a questão da indústria, dos serviços, do comércio, da agroindústria. Essas reformas, elas atendem esses setores ou descobre alguns e cobre outros? Elas vão atender mais alguns do que a outros, né? E depende muito da situação específica de influência, vamos dizer assim, que tem no Congresso Nacional e de poder de barganha, vamos dizer assim, para fazer mudanças específicas na legislação, né? O que eu queria apontar aqui é de que as reformas, particularmente as reformas que estão apresentadas no Brasil neste momento, a reforma trabalhista, ela está sendo apresentada como uma maneira que o Brasil está encontrando, que o governo está encontrando, ao retirar direito dos trabalhadores, tornar a economia brasileira mais competitiva e gerar mais empregos, né? Essa é a base do argumento que está sendo utilizada para impor essas reformas. Isto é uma mentira, né? Porque inclusive os estudos, né? Todos os estudos dos organismos internacionais, nenhum estudo sério associa a redução dos direitos e a precarização da condição do trabalho com o aumento de emprego. A dinâmica de geração de emprego não está ligada aos direitos dos trabalhadores. A dinâmica de geração de emprego está ligada a variáveis, a elementos do processo de acumulação e de competitividade do capital, não é? Portanto, aqui se trata simplesmente de um novo contrato que está sendo estabelecido, retirando o poder dos trabalhadores de participar da partilha da riqueza socialmente produzida, né? As medidas que estão sendo implementadas nas relações de trabalho, basicamente elas dizem respeito a uma redução do poder de negociação dos trabalhadores frente ao capital. Portanto, é uma repactuação. Quem é que vai... O resultado dessas medidas, quem vai ter mais poder de barganha na relação de trabalho? É o que está em jogo aí, É o que está em jogo. O que está em jogo é a distribuição do poder de definir nesta relação capital-trabalho quem manda, quem barganha, quem tem possibilidade de negociar e assim por diante. E a essência da reforma que está sendo colocada é a retirada do poder dos trabalhadores de negociar e de garantir condições de negociação perante o capital. Bom, nós estamos com o professor Valmor Schiochetti, professor da pós-graduação do Desenvolvimento Regional aqui da FURB, falando das reformas trabalhistas e, claro, nós estamos lembrando que na última segunda-feira, o Dia do Trabalhador. E a gente está fazendo essa discussão aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta o professor Valmor vai explicar aqui para a gente como que até pouco tempo a economia brasileira estava bombando com essas mesmas regras que estão hoje aí sendo modificadas. A gente já volta.